Olá para você que chegou aqui no canal Geografidades, Geografia e Atualidades. A aula de hoje é sobre atualidades com o tema Amazônia. Nas últimas notícias e manchetes, vemos: Bolsonaro diz que a Amazônia é maior do que a Europa, mas a floresta é 59% menor. 23/7, UOL Notícias. Bolsonaro diz que a Amazônia não pega fogo e que não tem como fiscalizar a floresta. 23/7, O Globo. Dados desmentem tese de Bolsonaro sobre os índios e fogo na Amazônia. 24/7, Veja. Queremos ver dados sobre a queda do desmatamento, diz embaixador da União Europeia. 22/7, G1. Então, nós podemos ver por essas últimas notícias que o presidente Bolsonaro tem falado várias coisas sobre a floresta amazônica, mas muitas delas são dados errados, não é isso? E também que a Amazônia é uma preocupação não apenas dos brasileiros, mas também de outros países no mundo, incluindo aí a União Europeia. Para você que está chegando aqui no nosso canal hoje, inscreva-se, dê o seu like. A sua inscrição é muito importante para que todas as atualidades que saiam aqui no nosso canal você tenha conhecimento. Dê aí o seu like e vamos para as notícias. A Amazônia. A Amazônia possui duas grandes formações naturais, a bacia do rio Amazonas e a floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo. Então, durante essa aula, nós vamos saber um pouco tanto da floresta quanto da bacia. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, as estimativas situam a região como a maior reserva de madeira tropical do mundo. Seus recursos naturais, que, além de madeira, incluem enormes estoques de borracha, castanha, peixe e minérios, por exemplo, representam uma abundante fonte de riqueza natural. Então, nós podemos perceber que a Amazônia ela é repleta de riquezas, então é necessário que nós cuidemos dela. A região abriga também grande riqueza cultural, incluindo o conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de explorar recursos naturais sem esgotá-los, nem destruir o habitat natural. Então, os principais responsáveis pela manutenção dessa riqueza cultural são os indígenas, que são os povos tradicionais da Amazônia. Mas também temos os ribeirinhos e os habitantes até mesmo das grandes cidades como Manaus. A Amazônia. A Amazônia é o maior bioma do Brasil. Nele crescem 2.500 espécies de árvores, ou seja, 1/3 de toda a madeira tropical do mundo. Com 30.000 espécies de plantas, possui alto índice de biodiversidade, ou seja, a quantidade de espécies diferentes por quilômetro quadrado. A Amazônia Legal representa 61% de todo o território brasileiro. A Amazônia Legal não corresponde ao bioma Amazônia, pois o bioma é um ecossistema que se expande para outros países, enquanto o termo Amazônia Legal é uma definição política do governo brasileiro. Então, a Amazônia Legal, ela faz parte apenas do território brasileiro, mas o bioma Amazônia é bem maior, ele passa para os outros países e a gente tem aí vários países vizinhos que também possuem floresta amazônica. Então, nós temos aqui um mapa que vai demonstrar o tamanho da floresta amazônica, né, proporcionalmente aí aos outros biomas do país. Então, a gente pode perceber que ele é bem maior que os demais. E fica aqui principalmente na região norte do país. Bacia Amazônica. Está situada em vários países da América do Sul, além do Brasil, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. Então, assim como o bioma floresta amazônica, ele é maior do que o território brasileiro, a bacia amazônica também é maior do que o território brasileiro. O rio Amazonas tem extensão de 7.075 quilômetros, sendo considerado o maior do mundo, incluindo seus afluentes.
abrange quase todo o norte brasileiro, além de terras da região centro-oeste. Então, a Bacia Amazônica possui esse nome também por causa do rio Amazonas, que é o rio principal da bacia. A partir de seu ingresso no Brasil, é chamado de Solimões, até o encontro com o Rio Negro, depois é chamado de Amazonas. Então, ele vem para o Brasil, sendo chamado de Solimões, e quando acontece o encontro com o Rio Negro, que é um encontro muito bonito, é chamado de Encontro das Águas, que a gente vai ver uma imagem daqui a pouquinho em outros slides, que ele passa a se chamar Amazonas. Os rios são locais de via de transporte para a população. Então, nessa região amazônica, os rios possuem um grande volume de águas, então é possível utilizá-los como forma de transportes. Então, tem várias áreas da Amazônia que são praticamente isoladas e para ter acesso a elas tem que ir de barco. Então, o rio é uma importante forma de navegação. Possui grande potencial hidrelétrico, principalmente os afluentes do Amazonas, porém isso é pouco aproveitado. Então, esse potencial que não é tão aproveitado refere-se à distância do local onde necessita de maior quantidade de luz, maior quantidade de energia, que seria o Sudeste. No Norte, apesar de possuir maior qualidade, maior quantidade de água para poder criar as usinas hidrelétricas, é um local de baixa densidade demográfica, ou seja, poucas pessoas moram na região. Então, as bacias hidrográficas do Brasil. Então, a gente tem aqui também a bacia amazônica. A gente pode perceber também que ela é bem maior do que todas as outras bacias do país. Então, aqui tem um mapa mais detalhado dessa bacia amazônica. Olha, ela vem aqui de outros países, como da Colômbia, do Peru, Venezuela, a Guiana Francesa. E tem alguns rios que são bastante conhecidos, principalmente de nome. Oiapoque, Trombetas, Rio Madeira, Rio Purus. Então, aqui, a gente tem ele como Solimões, vai passar aqui por Manaus e depois do encontro com o Rio Negro, que ele vai passar a se chamar Amazonas. A bacia amazônica cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. O rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros d'água por segundo. Então, aqui nós temos uma imagem desse encontro das águas. E por que tem essa diferença na coloração? A água da bacia, que vem dessa área dos outros países próximos do Brasil, do Peru, Colômbia, são águas mais escuras, porque elas têm origem dos Andes. Então, por isso, Rio Negro. Já esse rio que vem do Brasil, que é o Solimões, ele tem a água mais barrenta, podemos dizer assim. Então, ela tem essa coloração mais marrom. Então, quando os dois rios se encontram, que a gente vai ver o início do rio Amazonas. Extensão das áreas da Amazônia e da Europa. A floresta, segundo o IBGE, tem área de 4,2 milhões de quilômetros quadrados, pelo menos assim na parte brasileira, Ela tem a outra parte que é dos demais países. E o continente europeu, 10,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, a floresta é 59% menor e não maior, conforme o presidente havia afirmado. Desmatamento e queimadas. As terras indígenas são, na verdade, grandes barreiras contra o desmatamento, como já comprovou o IBAMA. Segundo a análise do IPHAN, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a maior parte das queimadas do ano passado ocorreram em propriedades privadas médias e grandes. O desmatamento e as queimadas são ameaças à Amazônia.
Então, não foram os indígenas que mais desmataram e queimaram a Amazônia, e sim as propriedades privadas de médios e grandes.